tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:03 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quarta-feira, tradicionalmente um espaço aqui para a gente falar de saúde, bem-estar e comportamento das pessoas, mas hoje a gente vai falar de saúde, de comportamento e bem-estar dos animais. Para essa conversa, para análise dos nossos assuntos, a gente vai escalar o seguinte time agora. O administrador e educador ambiental, Hernani Roig, ele é analista de gestão socioambiental da Sabesp, fundador e gestor da Rede do Bem aos Animais. Tudo bem, Hernani Roig? Bom dia, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Também com a gente Cecília Zarif. Ela é veterinária nutricionista da VetQuality. Tudo bem, Cecília? Boa tarde. Bem, Mário, boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigado pela presença, Cecília. Também com a gente nesse time de hoje, o Fernando Lopes, adestrador de cães, Dog Walker. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo em ordem? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Também com a gente, o advogado Werner Grau Neto, ele é especialista em Direito Ambiental, professor da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC do Rio Grande do Sul. Werner, tudo bem? Boa tarde, como está? Oi, Mauro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, 12:06, vamos ao nosso primeiro assunto relacionado com os animais. A gente está aqui na semana de São Francisco de Assis, dia 4, agora segunda-feira, foi dia de São Francisco, e a campanha São Francisco de Assis pelos Animais, lançada agora, na segunda-feira, dia 4, já é tradição no calendário da Rede do Bem, grupo criado em 2015, que atua na causa animal e hoje conta com cerca de 50 voluntários. No ano passado, o voluntariado Sabesp se uniu à Rede do Bem para a realização da campanha, que hoje está em sua 9ª edição, e essa se tornou a ação de maior sucesso já realizada pelo grupo. A campanha arrecada recursos para a compra de ração e doações de produtos voltados para o bem-estar dos animais que vivem em situação de vulnerabilidade. E que a gente tem esse ano de novidade com a campanha São Francisco de Assis, Hernani? Vamos lá, é um prazer estar falando aqui sobre os animais, sobre a Rede do Bem e essa ação voluntária, né? O voluntariado é algo muito gratificante. Eu comecei aqui, rapidamente, eu comecei com essas ações sozinho. Em 2011, eu comecei a arrecadar ração e compartilhar isso com algumas entidades. Sempre na mentoria, né, não tem como não falar de um cão aí que marcou muito minha vida, né? Um cão da raça Boxer, que deixou um grande legado de amizade para mim, para minha família. Não tem como não falar do Tyson e de São Francisco de Assis, né? Que eu vim a conhecer por intermédio do Tyson, dos animais. E depois, em 2015, né, com a morte do Tyson, o que fazer a mais, né? Eu criei o grupo. E aí, criando o grupo em 2015, a gente trabalha durante o ano, fazendo ações... O grupo voluntariado Sabesp. Até então não era do voluntariado Sabesp. Era um grupo com muitos colaboradores da Sabesp e alguns de fora. Mas a gente atuava no anonimato. E fazendo ações durante o ano todo, mas em outubro, a grande ação para São Francisco de Assis, né, em homenagem ao Santo Protetor dos Animais. O ano passado, com o programa de voluntariado empresarial da Sabesp, que agregou, debaixo desse guarda-chuva corporativo, muitas ações que as pessoas têm de cunho social voluntário, agasalho, crianças, etc.,
a Rede do Bem veio para esse guarda-chuva. E olha, foi muito importante essa parceria, porque a rede teve uma maior visibilidade dentro da empresa, tivemos um acréscimo pequeno, mas tivemos de voluntários atuando dentro do grupo, mas o mais interessante, simpatizantes, sempre nos ajudando com caixa, com ações. E esse ano possibilitou a segunda edição pelo programa de voluntariado da empresa. Então, a gente está com força total, credibilidade, visibilidade. E interessante o que aconteceu esse ano. Alguns parceiros, clínicas, fornecedores de ração, pediram parceria. Então, dão algo em troca para ter uma visibilidade também dentro da empresa. Ou seja, parceria é fundamental para a gente ajudar os nossos irmãos animais. O que dá para dizer, Hernani, do ponto de vista religioso, São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais, o que os donos de animais, os tutores de animais devem saber a respeito disso? Olha, eu acho importante, e eu aprendi muito com isso, São Francisco de Assis, ele é um santo que ele transita muito bem por todas as religiões, filosofias, credos. Então, não vamos atrelar a questão, puxa, mas eu sou de tal religião, então São Francisco é católico. Não. Ele transita muito bem por todas essas religiões. Ele é um santo protetor dos animais. Quer dizer, é um espírito cristão que passa uma lição de vida para nós, passa um recado muito forte. Ou seja, independente dos nossos credos, ajudar os animais é um ato muito importante, até porque na escala de evolução, independente aqui de religião, gente, mas na escala de evolução, os animais estão numa escala, digamos assim, entre aspas, abaixo da nossa. Isso não é para nós desmerecermos, mas para nós entendermos, e como São Francisco frisava muito, que eles são como os nossos irmãos caçulas. O que a gente faz com o irmão caçula? A gente toma conta, a gente cuida. Essa é a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa responsabilidade. Nós somos tutores dos animais. Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos caçulas. Esse é o legado de São Francisco de Assis. Fernando Lopes, como é que está essa nossa obrigação, esse nosso dever, essa nossa responsabilidade de cuidar dos animais? Eu falo em relação aos brasileiros. Olha, vamos lá. Eu acompanho, tenho algumas parcerias, né, com a proteção animal, principalmente a do Luiz, da proteção animal, que eu faço um trabalho com ele. E eu digo o seguinte, principalmente nessa pandemia, o que houve, né? O que aconteceu? Muita gente, eu falo que assim, houve muito abandono, o abandono chegou a aumentar quase 78%, e houve também o desabandono. O que é o desabandono? As pessoas porque estavam confinadas, as pessoas que estavam em isolamento, as pessoas que estavam mais restritas, resolveram adotar um cão ou comprar algum canil, alguma coisa do gênero. Então, o que aconteceu? Quando a gente fala hoje em 70 e poucos % de abandono, também não se quantifica o quanto foram adotados e foram abandonados ou devolvidos, entendeu? Por uma questão, eu digo que assim, as pessoas estavam procurando alguma coisa para satisfazer, talvez, para melhorar o seu dia a dia, o seu problema de depressão, etc., mas não adotaram com consciência. Então, o que eu falo é assim, está se voltando de novo agora a conscientização. O que eu tenho gostado muito, tenho visto muito, eu tenho feito algumas feiras agora, e uma coisa que eu já perguntei, já falei muito, porque o Estado tem a obrigação de ajudar mais, ele necessitava ajudar mais, as ONGs, os animais abandonados. Mas agora as iniciativas privadas, há 2 anos eu venho falando para ter essa iniciativa. Então, agora as iniciativas privadas também estão querendo e estão fazendo algumas feiras de adoções em parcerias com algumas outras. Então, já está tendo um resultado benéfico com relação a isso. E as pessoas cada vez mais estão indo para esse caminho. Estou adorando esses outros.
Cecília, para te ouvir também sobre essa questão da responsabilidade, do nosso papel em relação aos animais, como é que isso está? Então, um ponto, né, que o Fernando colocou, realmente, eu não tenho em números, né, esses dados de quantos foram abandonados e quantos que foram adotados, mas realmente eu percebi dessa pandemia, desses últimos anos, muitos adotaram, e assim, fora do canil mesmo, adotaram de ONG, adotaram animais adultos, né, e essa questão realmente da posse responsável, eu percebo que cada vez mais os animais estão dentro de casa, né? Eles deixaram de ser aquele animal de quintal para passar a viver dentro de casa, fazer parte da família mesmo. Então, com isso, o cuidado é muito maior e a gente consegue, né? A gente percebe eles vivendo mais, raças pequenas, vai até 18, 20 anos. 20 anos, teve uma minha que foi recente agora na cidade, mas beirando isso, justamente por esse cuidado maior dos tutores. Então, eu percebo, assim, nessa mudança, de até quando eu comecei, quando eu estava na faculdade, desse conceito de realmente só trabalhar com o animal na doença. Eu só levo meu animal no veterinário porque ele está doente. Não, eles vêm querendo saber qual que é o melhor alimento, fazer check-ups, né, para prevenção, para se tiver algum problema, pegar tudo no começo. Então, realmente a gente percebe, né? Não sei se os colegas concordam comigo, mas na rotina eu percebo essa mudança de comportamento mesmo em relação do tutor com os animais. Werner, para a gente falar sobre essa questão também da nossa responsabilidade em relação aos animais, eu já vou introduzir aqui, porque já está ligado uma coisa com a outra, a gente tem leis, né? Para isso, a ONG Proteção Animal Mundial avaliou recentemente que o Brasil, em relação a outros países da América Latina, África e Ásia, tem grande número de leis de proteção animal. Porém, a organização vê 3 problemas nessa avaliação. O primeiro deles é que, em relação à Europa, por exemplo, essas leis ainda são muito poucas. O segundo problema é que, apesar da proteção jurídica, há pouca fiscalização. E o terceiro é que alguns juízes costumam ser muito condescendentes diante de crimes contra animais, mesmo quando há provas. Vamos lá, sua avaliação. Bom, Mauro, primeiro, obrigado mais uma vez. Eu não sou só advogado, eu sou fundador e mantenedor de abrigos, né? E faço um trabalho de resgate de pitbull de rinha, cães que tiveram situações de ataque e tal. Então, eu vivi muito essa coisa do abandono. Nós notamos muito isso. E a posse responsável é algo que vincula muito as entidades de proteção, porque a posse responsável é um conceito jurídico. Você não pode doar sem antes fazer todo um cenário de risco de devolução ou de risco até desse animal voltar para a rua, que é o pior cenário, que é voltar para a condição de abandono e de vulnerabilidade, né? Não resisto a cutucar o Hernani. Hernani, eu não acho que eles estejam abaixo na escala. Eu fã que sou de São Francisco, só acho que eles já chegaram no nosso patamar, se é que não nos passaram. Nós precisamos muito mais da humildade animal. Em relação às leis, Mauro, de fato, esse levantamento da proteção animal é muito importante, porque nós temos, sim, legislação, mas tem uma legislação que é dúbia, porque no artigo 32 da Lei 9605, da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, está lá o maus-tratos qualificados como crime. E, recentemente, a Lei Sanção alterou este dispositivo para aumentar a pena. O crime de maus-tratos a animais, especificamente cães e gatos domésticos, a pena é de 2 a 5 anos, que é uma pena forte. No entanto, o que a gente vê na prática é que há muita condição de maus-tratos, e a definição de maus-tratos é de um decreto de 1934, portanto, já deveria estar sedimentado, mas a gente não vê a atuação, não só do poder público. É muito fácil dizer, mas a justiça não funciona. A justiça, ela é reativa, o cidadão precisa denunciar. Eu recebo muita denúncia de animal em situação de maus-tratos, mas está dentro da casa, ali no quintal na frente, né? Aquela garagem. A pessoa diz, o que eu faço? Eu digo, olha, isso é um crime em flagrante. Está com cadeado? Traz outro cadeado. Arrebenta esse. Pega o animal, põe o cadeado e deixa com o vizinho. Numa situação de crime em flagrante, nós temos que agir, podemos agir. Então, é verdade que existe lei? É verdade. É verdade que não há uma eficácia da lei? Também é verdade. Agora, comparar com a Europa, você pega, por exemplo, Portugal,
há coisa de 4, 5 anos, reconheceu os animais como titulares de direitos. Isto não é algo que eleve a condição do animal a algo mais eficaz do que a lei que nós temos. Eu concordo que a Europa tem mais leis, mas não concordo que seja mais eficaz. O problema da nossa lei é que você faz uma cisão entre os animais. O animal doméstico ele tem proteção. Os outros animais, os silvestres, você vai para o Código Civil, é tratado como coisa. E aqui tem aquela coisa do animal, que nós temos a relação emocional, o Pequeno Príncipe, né? Saint-Exupéry, é responsável por tudo que cativas, e aquele que é usado para alimentação, etc. Tem um corte. Os juízes aqui estão criando uma jurisprudência muito importante. Cecília mencionou que o animal agora vem para dentro de casa. O conceito de família multiespécie já foi indiretamente reconhecido em uma decisão do STJ, num voto do ministro Luiz Salomão, em que, para discutir, um casal se separa e fica discutindo a guarda do cão. Ele aplicou as regras do Código Civil de guarda de criança. Então, ele reconheceu esse cão como um membro da família. Agora, para avaliar esse ponto que a proteção animal mundial chama a atenção, que o Brasil, em relação aos países da América Latina, África e Ásia, tem um grande número de leis de proteção animal, mas em relação à Europa, não. O que a sociedade brasileira precisa saber a respeito dessas questões de lei? Porque a gente tem lei para tudo aqui, e não há cumprimento de muitas delas, ou seja, o problema não é a lei, é a conscientização em relação aos problemas, né? Mauro, você está coberto de razão. O ponto aqui, eu digo isso muito em aula para os meus alunos, a lei pode ser válida e vigente. Não quer dizer que ela seja eficaz. Nós precisamos ter eficácia, a aplicação da lei. O que nós, cidadãos aqui envolvidos na proteção animal, podemos e devemos fazer? 1, denunciar. 2, fiscalizar. Então, você vai à delegacia, denuncia o crime de maus tratos, aquele agente público, aquela autoridade policial, é no mesmo ambiente que vem homicídio, que vem estupro, que vem latrocínio, que vem roubo, que vem estelionato. Então, ele vai fazer as investigações de acordo com as possibilidades dele. O que nós temos que fazer? Ajudar. Você vai fazer a denúncia, tira foto, procura um veterinário que faça um laudo, cria para ele as condições de dar eficácia à lei. A lei, Mauro, nunca existe sozinha. A letra da lei é um nada. Ela é o resultado daquela letra com o fato concreto. E nós podemos ajudar a qualificar o fato. Eu vou buscar a Cecília, vou buscar o Fernando. Cecília, Fernando, vem cá. Olha aquela situação. Cecília, com o CRMV dela, faz um laudo e diz isso aqui caracteriza um trato inadequado. Maus tratos, qualificou juridicamente. O Fernando diz, pela minha experiência, esse animal está numa situação inadequada. Maus tratos. Se eu dou isso para o delegado, eu ajudei. Então, é esse o nosso papel, buscar a eficácia da lei. Muitos falam em donos de animais, muitos falam em tutores de animais. A própria Cecília agora usou o termo tutor, né? O que é correto? Do ponto de vista jurídico, é tutor. Porque dono é coisa. Sim. E o então, Hernani já falou em tutor também, né? Todo mundo falou em tutor, né? Então, nós somos tutores de animais, mas no dia a dia, na prática, somos donos. Difícil falar tutor, né? Ou pai, né? Ou pai, né? Pai, mãe. Família multiespécie, pai e mãe. Família multiespécie. Eu chamo carinhosamente, quando cumprimento pessoas em eventos, até pela questão agora de gênero, para não fazer a distinção, eu chego e digo, olá, seres humanos. E quando eu estou entre animais, e se vocês olharem nas minhas páginas sociais, toda hora eu faço isso. São os meus semelhantes. Eu encontrei um semelhante, um amigo que eu não via desde outra vida. Eu sempre considero assim. Sim. A tutela é o exercício que você faz com o seu filho. O seu filho é um incapaz para os atos da vida civil. Então, você tem a tutela sobre ele. O pátrio poder é uma forma de tutela. Então, com o cão é a mesma coisa. Hernani, você se apresenta como o pai dos seus animais? Você diz isso para eles? Pai, ou tutor, ou amigo. São os termos que a gente utiliza bastante no meio e que eu tenho observado que tem crescido bastante. A questão Não, mas na sua conversa com os bichos, naquela coisa diária ali do trato com... amigos, meus amigos, minhas amigas. E você, Cecília? São o que eles passam para nós, o que eles ensinam, né? Como eu frisei aqui no começo,
essa questão, sentimento de amizade que eles têm, esse amor de amizade mesmo, um amor tão puro, é o nosso semelhante, como disse o Werner, é o semelhante mesmo. E você, Cecília? Eu sou suspeita para falar, porque o meu cachorro hoje, ele veio junto com a minha filha. Quando eu adotei ele, eu descobri que eu estava grávida. E aí, vou chamar ela, chama ele, então vira tudo filho e filha ali junto, porque já envenenou mesmo. E você, Fernando? Então, eu como adestrador, normalmente, eu tenho que manter uma postura perante uma pessoa que me contrata. Né? Então, às vezes eu falo assim, ó, não trate ele com muito mimo, né? Reduza um pouco o mimo, seja um pouco mais líder e tal. Mas eu vou falar para vocês, assim, ó, isso entre nós aqui, que ninguém nos ouça muito. Eu tenho um chavão, porque eu tenho 8 cães, né? Eu tenho 2 que moram aqui em casa e 6 que moram no meu daycare, na minha creche. Só que aqui em casa eu tenho alguns silvestres, né? Por conta do meu filho, que gosta de muitos animais. Mas quando eu abro a porta, a primeira coisa que eu falo é assim, papai chegou, entendeu? E aí o que acontece? A minha calopsita começa a conversar comigo, a minha Jack Russell começa a falar. Olha, eu vou falar assim. Então, assim, eu trato como filho mesmo, porque é aquilo que o Werner falou. Hoje a família é multiespécie mesmo. Eu sou de uma época que o cachorro ficava canil, casinha, não podia vir para dentro de casa. Então, assim, a partir do momento que ele é parte integrante da família, ele é filho. Não tem como não trazer, como tratar como filho. Werner, você estava falando, eu te cortei. Como é que você acha? Estava brincando com o Hernani, se o Tyson ele chamava de filho ou de irmão, né? Eu sempre chamei os bichos sob minha tutela de meus irmãos, não chamava de filhos, até que eu tive esta aqui, a Tata, que foi jogada na minha garagem com 1 mês de vida, em 2007, uma pitbull. Ela, infelizmente, foi embora em 6 de dezembro de 19. Para mim, até hoje, é difícil falar disso, porque a Tata era minha filha. Eu tratava a Tata exatamente como eu trato a Bia, minha filha. A minha filha, Bia, brincava que a Tata era a filha que eu mais gostava. A Tata me ensinou, eu já conhecia o conceito de amor incondicional que os animais têm. Eu, como cidadão, eu acredito que o único amor incondicional que a gente tem é pelos filhos. E a Tata me ensinou algo mais. Eu aprendi um pitbull que nunca rosnou e que me mostrava que, por exemplo, aquela lei que tem em São Paulo, o Estado de São Paulo tem uma lei, se não me falha, 15733, uma coisa assim, que é a lei que diz que você tem que pôr a focinheira em determinadas raças. Isso é uma generalização que não faz sentido, porque você vai encontrar pessoas de todos os tipos, com todos os comportamentos. Você não pode generalizar. Com os bichos é rigorosamente a mesma coisa. Eu conheço muito mais pinchers perigosos do que pitbulls. Eu na rua, quando eu vejo as pessoas com seus amigos passeando, pitbull, cão assim, Rottweiler, eu ponho a mão sem receio, ponho mesmo, uma coisa minha. Agora, alguns cães de raça pequeno, eu já fui mordido. O pincher. Pincher já fui. Pois é. Lhasa. Muito bem. Pessoal, 12h27, vamos seguindo aqui para o próximo tema. Olha, a preocupação com o meio ambiente, a saúde e o bem-estar dos animais, tudo isso está na ordem do dia de muita gente e há uma mudança no hábito alimentar das pessoas que optam por dietas vegetarianas, veganas, para si mesmas e muitas vezes até para os próprios pets. O assunto, claro, é muito polêmico, é cercado de mitos e é sobre isso que a gente vai falar com a Cecília. Quais são os mitos que passam em torno disso? Dietas veganas, vegetarianas, também para os animais, Cecília? Mário, é muito importante a gente falar isso, né? Porque realmente é um ponto que você colocou. As pessoas têm, né, procurado mais, né, nós humanos, vegetarianismo, veganismo, e só que a gente precisa entender
que o cão e o gato têm as necessidades diferentes da nossa, né? Por mais que a gente estava conversando aqui, a gente trata eles como nossos filhos, a gente tem que entender. Uma coisa é o tratamento, outra coisa são as necessidades básicas e nutricionais deles. Então, assim, o gato, a gente considera ele, né? Na verdade, desculpa, a gente considera não, ele é um carnívoro, né? Verdadeiro. Ele precisa da carne, ele precisa desse tipo de fonte de nutriente. Assim como o cão, ele apesar de ser onívoro, né, ele também tem uma necessidade diferenciada, né, de nós humanos. Então, a gente precisa ter toda essa atenção, realmente, porque a gente não pode simplesmente exigir que eles comam exatamente o que a gente come. Por quê? Né, da alimentação deles, eles precisam de uma alimentação que seja completa e balanceada. Isso a gente tem, né, nas rações, e a gente tem também, a gente consegue isso através de alimentação caseira, que está crescendo bastante. Mas desde que a gente respeite, né, que tenha todo o cálculo, que tenha nutricionista, veterinário por trás para fazer essas orientações. Além disso, tem alguns cuidados específicos que são importantes. Existem alguns nutrientes essenciais que a gente só consegue de fontes de origem animal, tá? Então, principalmente para o gato, né, a gente não consegue atender às necessidades nutricionais dele sem uma fonte de origem animal. E para o cão, né, a gente também precisa, o cão adulto, a gente até consegue formulação de uma dieta, por exemplo, caseira para ele, se for um cão saudável, né, a gente consegue fazer uma formulação para o lado vegetariano. Não é o mais indicado, mas a gente até consegue atender dessa forma os nutrientes essenciais. Mas se ele já tiver em estado de reprodução, alguma, né, lactação, alguma doença de base, realmente a gente precisa dessa fonte de carne. Isso tanto para a ração, quanto para a alimentação caseira, né? E esses são pontos importantes. E agora, entrando também na parte do veganismo, né, para quem é vegano, muitos não aceitam a suplementação das vitaminas e dos minerais. E aí, por mais que a gente vá para a alimentação caseira, a gente sempre precisa acrescentar as vitaminas e os minerais. Isso existe na ração, e assim como a gente precisa também na proposta de uma alimentação caseira. E aí que entra esses conflitos. A gente tem os guias nutricionais hoje que colocam as necessidades básicas, né, dos cães e dos gatos. E aí, nesse ponto, a gente precisa, sim, atender essas necessidades e respeitar. Então, por mais, né, que os tutores sejam vegetarianos, veganos, que eles busquem isso também, né, na veterinária, mas com a orientação do médico veterinário. É possível, não é? Eu já tive clientes que já me procuraram e eu falo, olha, sinto muito, a gente não consegue atender as necessidades, a gente vai estar colocando o seu animal em risco. E realmente tem aparecido mais doenças nutricionais, né, por conta desses conceitos. Fernando Lopes, pela sua experiência na sua lida diária aí como dog walker, como adestrador, você tem contato com muitos bichos, muitos pets, muitos animais. O que você observa em relação à alimentação deles e em relação à alimentação dos seus próprios animais? Como é que é no dia a dia? Olha, é assim, ó. Eu, inclusive, também vou falar de novo, porque eu sou de uma época que não existia ração, né? O animal, o cachorro, principalmente, ele comia comida. Então, ele comia... eu lembro meu pai no canil fazia aquelas poletas com coração, com frango, com não sei o quê. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu, durante muito tempo, usei ração para os meus filhos, entendeu? E já fazem mais de 2 anos que eu migrei para alimentação natural. O que é alimentação natural? Eu busquei no mercado várias comidas dessas prontas que você vende hoje enlatadas, etc., etc., até que eu cheguei, não vou fazer propaganda aqui, que eu uso hoje, mas eu percebo que eu percebi isso até na parte comportamental. Eu vou falar para você, é assim, a comida natural ela é tão boa para o cão, ela é tão necessária, como a doutora falou, que tanto o gato como o próprio cachorro, eles são carnívoros e precisam de outros nutrientes. A alimentação natural, ela trata do metabolismo do animal e ela cuida, passo a passo, também do comportamento dele. Ele fica um cachorro com um comportamento melhor, ele fica menos ansioso,
o pelo dele fica melhor. Eu noto isso em todos os meus. Depois que eu tirei todos os meus, eu tenho vira-latas e cães de raça, todos para alimentação natural, com um espaço de tempo muito curto, desde queda de pelo, desde alergias, fezes, urina. Então, foi assim. E isso tudo faz o animal funcionar melhor. Então, é como a gente é o que a gente come, entendeu? Então, o que eu só tenho para falar é assim, graças a Deus, essa consciência está vindo de novo, de volta. Não tenho nada contra as marcas de ração. Acho que ração é uma coisa prática, mas eu acho que se a gente puder, pelo menos, mesclar, tá? Vocês, às vezes, não têm tempo de preparar aquela comida, ou fazer, ou comprar, ela é um pouco mais cara, mas tente misturar um pouco, tente agregar um pouco. A saúde mental e física do seu animal vai ser muito melhor. Hernani, a sua experiência com a alimentação dos animais. Conta para a gente. Então, eu achei importante na colocação da Cecília e do Fernando a questão do respeito, a questão do equilíbrio e da ciência. Eu, com relação aos meus animais, eu dou a ração úmida também, mas eu queria falar rapidamente, eu sou vegetariano por conta do Tyson, que em 2011 teve que amputar uma perna por causa de um câncer, e quando eu abri a porta e vi que ele estava lá me recebendo, abanando aquele toquinho de rabo, eu falei, nossa, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Como? E me veio o estalo de vou me tornar vegetariano pelos animais. Então, eu queria colocar a questão do respeito, né? Cada um tem o seu momento, quer seja com você, quer seja com os seus animais. Então, assim, cada um tem o seu momento. Vamos respeitar o momento de cada um. Ah, você tem que ser vegetariano por causa dos animais. Você tem que ser vegano. É um absurdo. Não. Vamos respeitar as pessoas para com elas mesmas e para com seus filhos, amigos. Mas sempre buscando o que a Cecília e o Fernando falou. A ciência não vai fazer isso por sua conta e o equilíbrio. Esse é o recado que eu deixaria. Werner, aí você encerra esse tópico, a gente vai para o intervalo. O Hernani me deixou sem palavras, porque eu vou exatamente na mesma linha. Também sou vegetariano, Hernani, numa casa de veganos. E também deixei de comer carne, porque um dia eu estava num restaurante, pedi lá um hambúrguer, o resto da família, todo mundo pediu coisa vegetariana ou vegana. Quando o garçom virou as costas, minha filha disse, pai, admiro o seu trabalho na proteção dos animais. Só não entendo por que você não protege um tipo de animal. E eu fiquei olhando para a cara dela e falei, eu não tenho resposta para isso. E aí eu assumi esse caminho também. Ela é vegana, né? Minha filha me ensina muito mais do que eu a ela. Eu acho que tem o respeito, porque o animal tem a forma dele de agir. E o equilíbrio entre o que eu penso e o que ele necessita. E aí eu vou buscar a resposta na ciência. Cecília não deve lembrar, mas eu já estive lá com ela, já fui perguntar para ela exatamente isso. Cecília, como é que eu faço? Na época eu tinha só 32 gatos e 26 cães sob minha tutela em casa, e eu fui dizer, Cecília, fazer comida natural eu vou ficar louco. Eu preciso de uma alternativa, me ajuda. E ela me orientou, a gente faz lá com ração, faz com equilíbrio, e Cecília, eu vegetariano faço a suplementação, por que eu não faria com eles? Faltando 23 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, esse espaço aqui sempre falando da saúde, do bem-estar e do comportamento das pessoas, e hoje aqui a gente está falando sobre comportamento, saúde e bem-estar dos animais. E no próximo bloco, e aquelas pessoas que estão com os animais dentro de casa, em trabalho home office, o trabalho home office acabou, tem que voltar para o presencial, como é que fica? É o nosso próximo assunto. A gente vai para o intervalo, a gente volta rapidinho, até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. – 22 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento dos animais.
vamos aqui para o nosso próximo tema, que é o seguinte: a longa e imprevista quarentena isolou dentro de casa, como nunca antes aconteceu, pessoas e seus bichos, seus animais de estimação, estimulando um companheirismo de intensidade inusitada. E foi ótimo enquanto durou, mas agora muita gente reassumiu a rotina de trabalhar fora, de ir para o presencial, né, novamente, e passou a enfrentar um novo desafio: fazer com que o seu pet não sofra com essa mudança. E agora, Fernando Lopes, como é que a gente faz esse desmame, né? As pessoas que estão em casa e que foram para o presencial e o bicho passou a sofrer, como é que a gente lida com isso? Pois é, você falou a palavra-chave, é o desmame, né? Porque, eu costumo dizer o seguinte: é o desmame não só para o cão, mas como para o pai, para o tutor também, porque ele também se acostuma. Então, é uma situação dúbia que a gente precisa ter muito cuidado. E agora está um pouco menos, mas há uns meses atrás eu tive muito atendimento com relação a isso, porque a tal da síndrome do abandono ou a síndrome da separação. O que a gente precisa fazer agora? Esse desmame, é o que eu também costumo falar, a gente tem que fazer isso passo a passo, com cuidado. Preparar o cão, ou mesmo o felino. O felino é mais independente, mas ele também se acostumou em ter um tutor, um pai dentro de casa. Então, o que a gente precisa fazer é assim: agora a gente precisa ordenar isso. Como é que a gente ordena isso? Não é simplesmente falar, não, amanhã eu volto para o presencial, eu bato a porta, fecho as coisas, tchau, filhinho, tchau, 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 bate a porta e vai embora. Não, a gente precisa fazer uma cronologia. Então, a gente precisa fazer um passo a passo. Vai sair, fim de semana aproveita, aumenta um pouco as saídas, faz com 1 hora, faz com meia hora, volta, coloca uma camiseta com seu cheiro, dorme com uma camiseta com seu cheiro, espalha na sua casa, coloca na caminha dele, procura achar um brinquedo que seja atrativo tanto para o gato como para o cachorro, deixa esse brinquedo guardado, coloca essa novidade que é o brinquedo da solidão e procurar fazer mais exercícios com ele, ou seja, naquelas horas que você está em casa, se você sair a 2, procure sair 3, procure gastar um pouco mais, ter mais atividade com ele para que ele se canse um pouco mais. Lógico que a teoria é muito fácil, mas essa passagem agora, essa mudança, a gente precisa fazer gradativa, porque assim, o cão realmente, ou mesmo o felino, mais o cão talvez, ele se condicionou a isso. Então ele está feliz e contente. Então agora a gente tem que fazer isso com muita cautela, no passo a passo. E olha, não chamando para mim, mas para qualquer outro profissional. Chame um profissional. Ele também vai te orientar. Em qualquer lugar que você esteja no Brasil vendo, chame um profissional para ele poder te dar essa orientação. Você falou do brinquedo da solidão, é um brinquedo específico, então, é um brinquedo novo, não é o brinquedo do dia a dia. Ele tem que entender que aquele brinquedo é o que vai fazer companhia para ele no momento em que ele estiver sozinho nessa nova realidade. Exato, é um brinquedo novo, tem que ser uma novidade. Eu falo até, olha, eu vou falar até de um brinquedo específico, isso é uma dica muito importante. Existe um macaco que é vendido hoje nos pets da vida, que eu não sei o que eles fizeram com esse macaco, que todos os cães adoram esse macaco, porque você está rindo porque você deve ter um em casa. Então, assim, esse macaco é sensacional. Então, assim, compra um macaco novo, se já tem um velho, compra um macaco novo e guarda ele. Esse macaco é sensacional, um custo-benefício barato, mas os cães adoram. E deixa lá, é que nem aquele ursinho que a gente teve na infância, quando a gente era bem bebezinho. Eu tinha um ursinho, fiquei com ele escondido até os 15 anos de idade, eu dormia com ele escondido, você entendeu? Então, assim, é o brinquedo da solidão, uma novidade. Agora, a gente falou até aqui dos pets, dos cães e gatos, que tinham uma realidade, ficavam sozinhos, deixaram de ficar sozinhos por conta da pandemia e agora vão voltar para a realidade anterior. Mas e os cães e gatos que foram adotados durante a quarentena? Ou seja, eles não conhecem aquela realidade anterior. Eles chegaram nas casas dos seus tutores nesta condição. O tratamento é diferente? Não, olha... Nesse desmame, né? Então, esse desmame, nesse caso, é até mais fácil, porque ele não estava grudado com você. Você vai ter que fazer uma inserção dele no seu lar. Você vai ter que dar uma condição para ele. Nesse caso, é mais fácil, porque você já pode criar uma rotina e ele já vai entrando nessa... Pode ser um filhote que você adotou, pode ser um cão adulto.
você cria uma rotina. Mas, assim, nesse caso é mais fácil, eu garanto para você. Mas, assim, você já tem que chegar e fazendo isso. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando você for adotar um cão, adote ele perto de um final de semana, para você poder fazer toda a adaptação dele, você mais presente, mas podendo ter mais dedicação. Dia de semana, se você tem coisas para fazer, você vai ter que bater a porta, sair e deixar o animal que você adotou lá e falar, pô, não tenho referência, não tenho nada. Então, deixa para adotar perto do final de semana, adota numa sexta, num sábado, que você vai ter tempo disponível até para ir para a internet, fazer consultar um tutorial, para ter um suporte, entendeu? Mas é mais fácil, viu? Olha, gente, faltando 16 minutos para uma, nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, hoje a gente está tratando da saúde, do bem-estar e do comportamento dos animais. Olha, Cecília, Werner, Hernani e Fernando, eu tinha comentado com vocês de uma participação que a gente vai ter agora, do Daniel Matos, economista, ele é perito judicial, advogado, e eu falei, como é que eu vou arrumar um gancho para colocar ele na nossa conversa sobre animais se ele tem que falar de economia? Eu achei o gancho aqui. Daniel, tudo bem? Daniel Matos. Cadê você? Daniel Matos estava aqui conectado, mas não está mais. Áudio fechado, imagem também não está presente. Mas eu achei o gancho aqui, já já ele vai estar com a gente. E a gente vai falar do nosso próximo assunto aqui, enquanto a gente não tem aqui a presença do Daniel Matos. Olha, quem busca um animal para adotar pode sofrer para encontrar o pet ideal para a sua realidade. Ao mesmo tempo, organizações de proteção animal... Ah, olha aí, tá vendo? Chegou o Daniel, vou cortar o assunto. Daniel, está presente? Isso, voltou, caiu. Consegue falar? Você vai se ajeitar ainda aí. Se não, eu sigo com o assunto aqui, a gente já fala na sequência. Consigo agora. Consegue agora. Não, eu estava comentando aqui com o pessoal, a gente está tratando hoje de saúde. Eu estou enrolando porque você está se preparando aí, exatamente isso que eu estou fazendo. A gente está falando sobre saúde, comportamento e bem-estar animal, e eu pensei, como é que eu vou introduzir aqui o Daniel Matos na conversa, que ele vai falar sobre economia, eu achei o gancho. Está tudo caro, gasolina cara, supermercado está caro, enfim, então o gás de cozinha está caro. E a gente precisa do gás de cozinha para fazer a comida dos pets, dos bichos. Agora, quando é que vai cair o preço do gás de cozinha, então? Achei o gancho, Daniel. Conta aí. Quando vai? Nossa, rapaz, com a situação econômica que a gente enfrenta agora, principalmente esse efeito da China que vem causando uma incerteza nos mercados, um possível impacto nas economias de todo mundo, então você acaba tendo um grau de incerteza muito alto externo que afeta de uma certa forma. Mas o gás de cozinha, ele acaba sendo um reflexo do ambiente que a gente tem interno hoje. Com alta inflacionária e com um ambiente econômico hoje que não é muito propício ao desenvolvimento. Tá? Por quê? A inflação subiu muito, a gente acaba tendo uma elevação dos custos e, infelizmente, a renda dos consumidores não é páreo para manter todas as obrigações que a gente tem em relação ao consumo. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma inflação dos custos da ponta da cadeia que, infelizmente, acaba sendo repassada para os consumidores. A lógica desse aumento todo do preço do gás de cozinha segue a lógica do aumento do preço dos combustíveis? Basicamente, só que aí a gente tem uma diferença um pouco sutil. Por quê? O gás de cozinha, assim como os combustíveis, a gente tem uma questão que é o CID combustível. Só que assim, no gás de cozinha, ele já não incide há muitos anos. Tá? Então, por isso que você não tem uma intervenção muito grande nesse desenvolvimento econômico. O que acontece é que as empresas do gás de cozinha, como ele é um produto utilizado por toda a população, ele acaba sendo um produto inelástico, ou seja, ele é um produto essencial às famílias. O que acontece? A economia caiu, o desenvolvimento do petróleo, o custo do petróleo externo, apurado pela OPEP, que é a instituição, que é como se fosse aquele cartel transnacional entre os governos, ele infelizmente afeta os preços internos. Por quê? Cresce, né, acredita-se que a produção de petróleo do Brasil ela é suficiente de uma forma geral.
Entretanto, o Brasil ele é muito importador de petróleo. Se você pega o balanço de pagamentos, né, a tabela de contas de importação do Brasil, você vai ver que a gente é importador de muito petróleo de uma forma geral. E que, logicamente, quando você traz isso com o valor do exterior, você acaba carregando esse custo. E quando você nacionaliza, você tem o custo da nacionalização do produto e que acaba sendo repassado na cadeia. Então, por essa razão, que o gás de cozinha acaba sendo afetado pelo ambiente interno e pelo ambiente externo que a gente tem hoje. Bom, e sobre a queda nas vendas do varejo, o que você tem a dizer, Daniel? Preços muito altos, claro, as pessoas sem renda por conta da inflação, muitos desempregados por conta dos resultados, das consequências da pandemia, e agora? Pois é, então, aí o principal problema acaba sendo o quê? Você acaba tendo elevação do nível de desempregados, o que acaba interferindo nas expectativas que são mensuradas dos consumidores. A expectativa hoje de uma economia para amanhã acaba sendo não tão positiva e que essa expectativa gera um estresse no mercado e que, infelizmente, acaba sendo repassado no preço do produto, né? Logicamente, que você tem um maior nível de desempregados, você aumenta o endividamento. Saiu recentemente uma pesquisa que o nível de endividamento atual ele é um dos maiores que já teve na história. Por quê? O efeito da Covid, como ele foi centralizado, ele ainda continua a propagar os efeitos, porque você vê essas mutações da doença, você não consegue ter como se fosse uma cessação, ou seja, você não consegue ter uma parada desses choques que se dão de forma contínua, entendeu? Muito bem. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, fazendo análise dos últimos momentos econômicos aqui no dia a dia das pessoas. Obrigado pela participação. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até, tchau. Abraço, Daniel. Pessoal, vamos seguindo por aqui com o seguinte, faltando 10 minutos para uma, perguntas da nossa audiência, e eu vou começar aqui com o Hernani. Hernani, a Cláudia Beltrame, acompanha a gente pelo Facebook, pergunta o seguinte: as escolas ensinam como deveriam as crianças a terem essa consciência de cuidados com os animais? Deixa eu formular melhor aqui. As escolas ensinam como as crianças deveriam ter consciência de cuidados com os animais? Acho que é isso que ela quer perguntar. Cláudia Beltrame. Obrigado, Cláudia, pela pergunta. É um item até que eu queria ter falado anteriormente, mas não foi possível. Nesse tripé de leis, fiscalização, como o Werner comentou, nós temos instrumentos, né? Mas é preciso a ação, né? Para dar vida para essas leis. E também, então, trabalhar essa vertente da educação desde criança, em casa e nas escolas, é muito importante para dar essa sustentação. Então, as escolas, a gente não vê programas formais, né? Isso está muito dentro da questão do meio ambiente, mas, assim, isoladamente, fortemente, a questão dos animais, de uma formação para uma atuação cidadã dentro do espaço, do território, né? Do meio ambiente, a gente não vê. A gente vê algumas ações isoladas, pontuais em algumas escolas, né? Algumas campanhas, ações voluntárias, mas não programas mesmo, né? Inserido no ensino. Isso é fundamental, né? Porque se você quer mesmo mudar um país, mudar a situação atual dos nossos irmãos animais, por exemplo, especificamente, trabalhar a vertente da educação, o modelo de consciência é fundamental. Então, a gente vê muitas ações também de ONGs, protetores, que vão em escolas ou chamam a comunidade para dentro das suas instituições. São coisas isoladas, não é ainda uma política pública como a gente gostaria. Agora a pergunta aqui para o Werner é do Rodrigo Novaes. Werner, ele está com a gente no YouTube. Sua opinião, ele pergunta sobre o projeto de lei que proíbe a prática de corridas competitivas ou esportes similares com cães no Brasil. Olha, a pergunta é muito pertinente, porque leva a uma discussão dos aspectos culturais, né? A rinha de galo, a vaquejada, a farra do boi, por aí vai. E o Supremo, não faz muito tempo, decidiu, no caso da vaquejada, sobre a prevalência
do aspecto cultural sobre a questão da proteção animal, ao argumento de que você consegue fazer a vaquejada sem submeter o animal a maus tratos. Então, o critério que a Corte Suprema definiu para o Brasil é o seguinte: todos os tipos de uso do animal, ele será possível desde que ele não submeta aos maus tratos. É de uma subjetividade terrível. Discordo, com todo respeito, da decisão do Supremo, porque você dizer que o garrote vai fugir e que você vai puxá-lo pelo rabo e derrubar, e que isso não vai submeter a um ato de violência, me parece um pouco desarrazoado, né? Mas não sou veterinário, o veterinário que tem que dizer isso não sou eu. Em relação à corrida de cães, é a mesma coisa. Não é um animal talhado para isso, né? A gente tem aquela coisa, animal de tração. Não, ele é um animal que, por acaso, é forte. E eu sempre faço o paralelo com o lutador de MMA. Ele treina para isso e ele tem consciência do que está fazendo. À medida em que nós submetemos qualquer animal a um esforço ou a uma situação para a qual ele não assentiu, e ele não assentiu simplesmente porque ele não tem consciência, e isto pode levá-lo a uma lesão, a um problema, eu entendo que está caracterizado o risco, de maneira que eu sou contra. Eu acho que tem que proibir mesmo. Cecília, a Daniela Neves no Instagram pergunta, ela diz assim, é preciso variar a ração dos meus gatos? Se sim, em que medida isso deve ser feito? Sim, é sempre importante, né, a gente saber se realmente estamos dando a melhor opção de ração e qual a quantidade. Existem cálculos, né, igual eu falei, dos guias nutricionais, que eles trazem para a gente a necessidade energética dos animais. E existe também as rações para cada tipo de vida, cada especificidade, se tem algum problema ou não, né? Então, com isso, a gente consegue ver o melhor alimento para o animal. E aí, pela avaliação, né, na veterinária, se possível, sempre com algum nutricionista, para conseguir avaliar cada animal individualmente e poder fazer essa indicação. A pergunta agora aqui para o Fernando Lopes é a seguinte, Fernando, a pergunta vem do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele está todos os dias com a gente participando. Obrigado, seu Jaime, sempre. Qual é a raça mais apropriada para cão-guia? Pergunta ele, e até que idade ele pode exercer essa função de cão-guia? Olha, muito bacana essa pergunta. Há uns anos atrás, existia uma raça específica que só podia ser treinada para ser cão-guia, que é o labrador. Na verdade, o labrador retriever, ele tem eu costumo dizer que ele tem uma aptidão ele já vem meio que pronto para isso. Golden retriever também, mas hoje em dia estão se usando, existem pessoas fazendo, eu faço um trabalho de cão-terapeuta, não é bem cão-guia. Existem trabalhos hoje que são feitos por adestradores que fazem uma avaliação de um cão específico, pode ser até um SRD, e muitas vezes ele desenvolve essa aptidão para isso. Mas isso tem que ser feito com muito critério. Um cão-guia é um cão que ele começa a ser treinado na teta da mãe. É engraçado isso. Eles fazem um trabalho de sensibilização já quando eles estão mamando, nas patinhas, um trabalho bem lúdicozinho para entender como é esse cão em determinadas situações, como interferências, etc. O que eu falo é assim, vai querer ter um cão-guia? Procure a Associação Brasileira de Cães-Guias, eles vão te dar uma orientação melhor, mas a melhor raça ainda, em primeiro lugar, que é o top, é o labrador, em segundo é o Golden Retriever. Legal, Fernando, muito bom. Aí está a resposta, seu Jaime. Bom, seguinte, pessoal, faltando 3 minutos para o tempo acabou. Eu vou para as despedidas aqui de cada um. O Fernando está falando. Fernando, sua despedida, o que é que fica? 15 segundos, seus canais. Você tem algum trabalho também no YouTube? Divulga aí. Pode falar. Olha, eu tenho minha rede social, que é @RedDogWalker, que é o meu Instagram. Meu Facebook é também RedDogWalker. Estou fazendo um trabalho mais efetivo agora na questão de feiras de adoções, tá? Então, eu queria que o pessoal pudesse acompanhar. Eu estou em parceria com o Luiz da Proteção Animal e a gente está fazendo um trabalho bem efetivo disso. Eu queria que as pessoas me olhassem mais essa questão, que está sendo uma coisa muito bacana. Legal. Cecília, sua despedida, seus canais, bem brevemente, para a gente encerrar, eu passo para os demais.
Queria agradecer, Mauro, a possibilidade de estar aqui falando sobre o assunto e deixar o contato, né, lá do Hospital Veterinário VetQuality, que é @vetquality, e o site é vetquality.com.br. Legal. Werner, suas despedidas, seus canais. Agradecer, Mauro, a todos vocês, aos que estão aqui. No Instagram, Werner_Grau. Do abrigo é @dot_1_focinho. E eu queria convidar a todos para conhecer o aplicativo Pet Ponto, que nós criamos, o Zucatelli, eu e mais uns amigos, para criar, é o Tinder da adoção. Você vai lá... Pois é, a gente ia falar dele, acabou não dando tempo, enfim. Dá uma palhinha aí, bem rapidinha sobre isso. Para o seu encerramento, eu passo... Pet Ponto é uma ideia de empresários, eu sou o conselheiro do Pet Ponto, um grupo de empresários que se uniu para fazer isso. É um aplicativo, as entidades e os protetores que têm animais para doar vão lá, sobem o animal, tem lá um cadastro. Quem quer adotar entra, mesmo cadastro. Match. Se deu match com vários, por geolocalização, quem está mais perto. A nossa ideia é otimizar a adoção de animais, porque quem tem e mantém abrigo, como é o meu caso, sabe que a gente enxuga gelo. É impressionante. Obrigadíssimo, Mauro, pela oportunidade. Então, é o app Pet Ponto, é só ir lá na lojinha de aplicativos do celular, e esse trabalho, Tinder da adoção, como vem sendo chamado, feito aí em parceria, né, com o Celso Zucatelli, o jornalista Celso Zucatelli, é isso? É isso aí, querido. E tem no Instagram, pet.app, tudo junto. Hernani Roig, sua despedida. Agradecer a participação do programa e dos palestrantes aqui, muito bom. Estamos nos canais, né? Rede do Bem aos Animais, Instagram e também no Facebook. Muito legal. Hernani Roig, Cecília Zarif, Fernando Lopes, Werner Grau Neto, nossos participantes de hoje, nessa edição do programa Gente que Fala, que tratou sobre a saúde, o bem-estar e o comportamento dos animais. Obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som, hoje com a gente, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Chegando na programação da Trianon agora, o Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco, até as 2. Depois vem o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. E antes disso, ao vivo, a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito nas ruas e avenidas da capital paulista, tirando você dos congestionamentos. Vamos lá, Débora. Um abraço para todo mundo. Tchau e até amanhã.